Sejam bem-vindos todos a este dia santo, a este dia cheio da luz do Senhor Deus, um dia em que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos para nossa alegria e também para nossa esperança. Um dia para nos lembrarmos sempre que, independente de como a nossa vida esteja, vai tudo bem, porque nós estamos em Cristo. O Senhor é ressurreto. Está no ar pelo Facebook e também pelo canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais uma edição da nossa reunião de oração, a reunião de oração desta igreja. Agora passemos alguns instantes na presença do nosso Senhor. Falemos um pouco com Ele, iniciemos do modo mais apropriado este domingo. Oremos, irmãos. Agradecemos-te, Senhor, por tua misericórdia, que se renova dia após dia em nossas vidas, e por esta graça que o Senhor nos dá de vivenciarmos mais um domingo, este dia da vitória de Cristo sobre a morte, este dia de tanta esperança para os teus filhos. Rogamos-te para que possamos aproveitá-lo dos modos que nos foram revelados por ti. Que o Senhor nos abençoe neste intento e que possamos, nesta pequena reunião, louvar-te, bendizer-te e aprender um pouco mais a respeito da tua vontade para as nossas vidas nesta área tão importante. Em nome de Jesus, amém. O texto da Epístola aos Efésios, no capítulo de número 1, nos traz uma passagem muito importante para aquilo que nós temos tratado a respeito das orações por iluminação, um tipo de oração bastante conhecido e tradicional na nossa igreja. O texto nos diz assim, Efésios 1, de 15 a 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua graça nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Amém. Nós vamos entoar uma oração cantada, aquela que está no hino de número 88 do nosso inário. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante não irromper a luz ao mando Criador. Nós vamos cantar a respeito da nossa história espiritual, contida neste hino, que nos fala, dentre outros assuntos, a respeito da luz de Deus que brilhou em nossas mentes e corações pelo Divino Espírito. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mano Criador, e nem ardente sol rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil do teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão
Meu Deus, que amor é sempre todo amor. Esse tema da luz, meus irmãos, que faz parte das orações antigas de iluminação, essa súplica que os crentes fazem no momento de receberem a mensagem do Senhor Deus, sofreu algumas mudanças no decorrer dos séculos na história da igreja, e essa oração por auxílio divino passou a receber um nome chamado coleta, que vem de uma palavra latina que significa reunir, coligir, colecionar, resumir, significando que se pegavam ali os pedidos de cada pessoa, os pedidos do povo, e se resumia tudo numa oração. A origem dessa prática é incerta. Tratava-se de uma espécie de oração resumida dos desejos e das necessidades que o povo possuía. Elas eram curtas e seguiam determinado padrão. O padrão era uma invocação, então chamava-se por Deus, não é? Depois uma atribuição: ó Senhor Deus, que fazes alguma coisa, ou fizeste o céu e a terra, por exemplo. Depois vinha a petição: nós pedimos-te isto, 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 e depois vinham as consequências, para que teu nome seja louvado, o teu povo seja edificado, ou seja beneficiado com as tuas graças, com as tuas dádivas, e finalizava com a mediação, né? Ou com a doxologia, mencionando as três pessoas, que contigo e o Espírito Santo e o teu Filho reinam para todo sempre, ou mencionavam diretamente o mediador, por meio de Cristo, nosso Senhor, e assim a coleta se encerrava. Esse modelo de colecionar pedidos, dos modelos que se tem, está na Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 1, que nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então isso foi usado como uma das bases para se afirmar ou se defender esta oração, que era uma espécie de coleção de vários pedidos que eram entregues a Deus de modo muito curto e objetivo. No entanto, com o decorrer, com a passagem do tempo, essas orações passaram mais a servir a algumas datas festivas do ano litúrgico, e não mais a um pedido a Deus para que Ele iluminasse as pessoas ou trouxesse luz para suas mentes e corações. Isso não estava de todo errado, você suplicar coisas a Deus e interceder pelo povo. Tanto é que nas igrejas da Reforma, no século XVI, nós encontramos orações que têm esse formato de uma coleta, como na igreja de Farel, o companheiro de lutas de Calvino, não é? A igreja em Neuchâtel, uma cidade chamada Neuchâtel, existem ainda coletas que são feitas nos momentos do culto, como por exemplo esta que nos diz assim: Pai Celeste, Criador do céu e da terra, que nos recebeu em sua salvaguarda, não permitas que as aflições nos subjuguem a ponto de abandonarmos a confiança que temos em Ti, mas antes dirige todos os nossos empreendimentos, de maneira que tenhamos mais e mais segurança de estar entre aqueles que escolheste para a salvação, em Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa é uma coleta e pega alguns dos principais temas ou pedidos do povo e oferece por meio de uma oração de um ministro, no caso antigamente de um sacerdote,
ao Senhor Deus para que Ele atenda conforme a sua vontade. Além desta amostra entre os reformados, há também entre os luteranos e também entre os anglicanos o uso desses modelos medievais da coleta. Quanto aos reformados, a nossa tradição, meus irmãos, é difícil precisar porque nós nunca tivemos, desde o início, uma liturgia fechada, uma liturgia, digamos assim, unificada, como tiveram os luteranos num determinado momento, como tiveram também os anglicanos. Então é impossível oferecer um quadro completo do que acontecia nas primeiras igrejas reformadas, que às vezes trabalhavam com ordens do culto bastante diferenciadas. O que nós podemos fazer é observar algumas liturgias de certas igrejas que tiveram muita importância para modelar a tradição posterior reformada. E duas dessas igrejas, naturalmente, são a igreja de Estrasburgo, liderada por Martinho Bucero, enquanto esteve lá, e a igreja de Genebra, liderada por João Calvino por algumas décadas. Mas sobre elas nós falaremos na próxima oportunidade a respeito desta oração que ficou conhecida como oração por iluminação, ou súplica por iluminação, ou ainda coleta por iluminação. Agora nós vamos fazer uma oração, também prescrita, de um sacramentário do século de número 5, o sacramentário gelasiano, que segue esse padrão da invocação, depois da cláusula relativa, né? Que fizeste os céus e a terra, ou que fizeste isto ou aquilo, depois uma petição especial, seguida também de uma declaração de propósito. Então ouçam a oração e ao mesmo tempo façam junto com este sacramentário. O texto diz assim: Ó Deus, que preparaste bens excelentes para aquele que te ama. Penetra nossos corações com a doçura da tua caridade, a fim de que, amando-te em tudo e acima de tudo, obtenhamos os bens que tu nos prometeste e que superam todos os nossos desejos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Filho. Amém. Agora, irmãos, nós estamos nos encaminhando já para o final da nossa breve reunião de oração. Nós vamos orar ao Senhor pelos aniversariantes da semana, aqueles a quem Deus concedeu o privilégio de viverem mais um ano, privilégio que se reveste de certa importância também por conta desse ano bastante conturbado, bastante esquisito que temos vivido em relação pelo menos aos outros. E no dia 12 aniversariou a nossa irmã Sofia Machado. No dia 13 aniversariou a nossa irmã Angélica Boy. No dia 15, o nosso irmão Francisco Amorim. E também no mesmo dia, a nossa irmã Giovanna Petrocelli. No dia 16, aniversariaram Marcelo Lima, nosso irmão Marcelo, e o nosso irmão Arthur Batista. E ontem, dia 17, aniversariaram os nossos irmãos Alexandro Lima e também a nossa irmã Daniela da Veiga. Nós lembramos sempre que temos feito o recadastramento, digamos assim, temos refeito sempre, inserido novos aniversariantes na nossa lista, mas sempre fica alguém de fora e caso isso tenha acontecido agora, nós pedimos para que os irmãos nos comuniquem e também vamos orar pelo aniversariante que é desconhecido por nós, mas conhecido pelo Senhor Deus, para que Deus o ajude. Também nós vamos orar pelos temas fixos ligados à pandemia
e ligados aos assuntos que dizem respeito à vida desta igreja. Vamos orar ao Senhor. Agradecemos-te, Senhor, Deus misericordioso Pai, pelo privilégio, pela honra que foi termos passado alguns instantes abrindo este dia e exercitando nossos corações em valores tão altos, em coisas que normalmente não encontramos no nosso dia a dia. Agradecemos pelo privilégio que temos, o principal deles de chamar-te de Pai e poder falar contigo, reconhecendo o teu poder, o teu senhorio, mas acima de tudo reconhecendo a tua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ó Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de louvarmos sempre a Ti, porque o Senhor nos dá acesso ao Senhor para que mantenhamos contigo um colóquio amoroso. Rogamos-te, Senhor, pelas pessoas a quem o Senhor concedeu mais um ano de vida, filhos teus, que são gratos a Ti por Tua misericórdia. Rogamos, ó Deus, por eles, por suas famílias, por seus amigos, para que o Senhor faça bom uso de cada pessoa dessas como instrumento Teu para abençoá-los, para ajudá-los a crescerem um pouco mais na Tua graça e no Teu conhecimento. Pedimos também por aqueles que não foram mencionados, mas que fazem aniversário hoje ou fizeram nesta semana, que a Tua boa mão, Senhor, os acompanhe e os ajude, ó Pai. Ó Senhor, dê a eles a graça de entenderem e quando o Senhor nos concede vida, o Senhor também nos chama para vivermos como Teus filhos, para Te servirmos neste mundo. Ó Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos nossos pedidos costumeiros, muitos deles ligados a esse problema que temos passado da pandemia. Rogamos-te, Senhor, pelas pessoas que têm combatido dia e noite este problema. Rogamos pelos profissionais de saúde, Senhor, que a Tua boa mão seja com eles e que o Senhor, na Tua bondade, os recompense por tantas coisas que essas pessoas têm feito pelas outras, Senhor, tanto dentro dos hospitais como também fora. Aqueles que cuidam da área de segurança, Senhor, recompense-os, Senhor, ajude-os, posto que têm sido usados por Ti para manterem a ordem na cidade. Pedimos, Senhor, pelos políticos desse país, para que o Senhor os ajude, os recompense, aqueles que de fato têm procurado fazer o bem à cidade, e que o Senhor traga punição, traga justiça para este país, Senhor, para aqueles que se corromperam e que promoveram a corrupção e que aproveitaram a fraqueza das nações para obrarem o mal, Senhor. Rogamos-te, Senhor, pela vida dos comerciantes, dos empresários, daqueles que estão em situação difícil, daqueles que perderam tudo, Senhor. Ilumine suas mentes, não permita que eles se percam nas trevas do desespero, Senhor. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, o nosso país e conceda-nos a graça de sairmos dessa situação, Senhor. Rogamos por aqueles que estão enlutados, que estão tristes, que estão apreensivos, que estão doentes, Senhor, que estão passando mal. Tome em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um deles. E cuida, Senhor. Acima de tudo, traz às suas almas a fé por meio da Tua palavra. A que eles possam Te louvar, Te bendizer, se submeterem a Ti, independente do que estejam passando. Rogamos-Te também pela aula que teremos agora, depois desta reunião, Senhor, que a Tua boa mão abençoe a cada professor e a cada aluno, e que haja proveito e que haja crescimento na vida do Teu povo, para a glória do Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho.
Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa reunião, lembrando que daqui a alguns minutos nós começaremos a nossa escola dominical. As diversas classes já estão prontas para começar. Se você tem interesse, ainda dá tempo de você solicitar um link pelas nossas redes sociais, um link de acesso a uma das salas. E gostaríamos de lembrar também que mais tarde nós teremos o nosso culto online a partir das 19 horas. Você é nosso convidado. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um bom domingo em sua presença. Amém.